82% dos carros não chegam aos 250 mil quilômetros. Não porque são ruins, mas porque pequenos hábitos aparentemente inofensivos vão matando o carro aos poucos. Todo dia. Sem barulho. Sem aviso claro. A culpa quase nunca é do motor. É de quem dirige achando que não tem problema. Hoje você vai aprender os hábitos comprovados que levam carros comuns a passar dos 800 mil quilômetros, sem grandes reparos, apenas evitando erros silenciosos que custam milhares depois. Erro número 1. Esticar demais a troca de óleo do motor. Trocar o óleo além do intervalo parece inofensivo porque o carro continua funcionando. O motor liga, anda, não bate, não falha. Então a maioria pensa, dá para rodar mais um pouco. O problema é que o óleo não serve apenas para molhar o motor. Ele cria uma película microscópica que separa metal de metal, reduz atrito, remove calor e carrega partículas microscópicas de desgaste para o filtro. Internamente, quando o óleo envelhece, ele perde viscosidade, oxida e começa a se quebrar quimicamente. Essa película protetora fica fina demais ou simplesmente desaparece em pontos críticos. Mancais começam a riscar, comandos de válvula sofrem desgaste acelerado e correntes de comando passam a trabalhar sem proteção adequada. Nada disso quebra na hora. É um desgaste silencioso e progressivo. As consequências aparecem meses ou anos depois. Consumo de óleo, barulho metálico, perda de potência, borra interna e, em casos extremos, motor fundido. Um atraso de troca que economiza algumas centenas pode gerar um prejuízo de dezenas de milhares. A solução é simples e comprovada. Trocar óleo e filtro com intervalo menor que o máximo do manual, adaptando ao uso real. Trânsito pesado. Trajetos curtos e calor pedem trocas mais frequentes. Óleo barato salva motores caros. Erro número 2. Acreditar que fluido de câmbio automático é vitalício. Ignorar o fluido do câmbio parece inofensivo porque o carro troca marcha normalmente por muito tempo. Não há cheiro, não há luz no painel, não há alerta claro. O câmbio automático, porém, é um dos sistemas mais complexos do carro. Ele não usa fluido apenas para lubrificar. O fluido transmite pressão hidráulica, resfria componentes, aciona embreagens internas e protege vedações. Internamente, o maior inimigo é o calor. Toda vez que o fluido esquenta, ele perde propriedades. A cada ciclo térmico, suas moléculas se quebram. Com o tempo, ele deixa de proteger e passa a agredir o próprio sistema. Embreagens internas começam a patinar, válvulas grudam, solenoides falham. Quando o motorista sente o primeiro tranco, o dano já está em andamento há muito tempo. As consequências vão desde trocas irregulares até perda total do câmbio, com reparos que facilmente ultrapassam 15 ou 20 mil reais. A solução não é milagre nem gambiarra. É manutenção preventiva, trocas parciais de fluido em intervalos regulares, mesmo que o manual diga o contrário. Vitalício quase sempre significa até acabar a garantia. Erro número 3. Completar o tanque após o primeiro clique da bomba. Forçar combustível depois do clique parece inofensivo porque todo mundo faz e nada acontece na hora. O tanque aceita mais, então parece seguro. O que muita gente ignora é que o sistema de combustível moderno não foi feito só para armazenar gasolina, mas também para controlar vapores. Existe um componente chamado canister, responsável por capturar vapores e evitar que eles escapem para a atmosfera. Internamente, quando você força combustível líquido para dentro desse sistema, o carvão ativado do canister se satura e começa a se desfazer. Partículas microscópicas seguem para válvulas e mangueiras, criando falhas difíceis de diagnosticar. O carro começa a apresentar marcha lenta e irregular, cheiro de combustível, dificuldade na partida e luz de injeção acesa sem causa óbvia. As consequências são diagnósticos caros, trocas desnecessárias e reparos que poderiam ser evitados com um simples hábito correto. A solução é direta. Ouviu o clique, parou. Sempre. Erro número 4. Ignorar trancos e vibrações ao engatar marcha. Pequenos trancos ao engatar D ou R parecem inofensivos porque muitos pensam que é coisa de carro velho. O que parece apenas desconforto é, na verdade, um alerta de desalinhamento mecânico. Coxins de motor e câmbio existem para segurar peso, absorver torque e manter tudo alinhado. Internamente, quando esses suportes se desgastam, o motor começa a se mover além do limite projetado. Mangueiras esticam, escapamento força, semi-eixos trabalham tortos e o câmbio recebe impactos repetidos a cada troca de marcha. Esse estresse não fica isolado. Ele se espalha por todo o conjunto.
Um coxim barato ignorado vira vazamento, quebra de suporte, falha elétrica e até dano interno no câmbio. As consequências aparecem como vibração constante, trancos cada vez mais fortes e uma sequência de problemas caros. A solução é simples e negligenciada: testar periodicamente os coxins. Se o motor se move demais ao engatar marcha com o pé no freio, algo está errado. Corrigir cedo evita um efeito dominó financeiro. Antes de continuar, presta atenção nisso. Se esse erro te surpreendeu, o próximo é ainda mais comum e está destruindo motores todos os dias sem ninguém perceber. Então já deixa o like agora. Isso me mostra que esse conteúdo está te ajudando, porque o que vem a seguir acontece toda manhã, na sua garagem, e pode estar roubando anos da vida do seu motor sem fazer barulho nenhum. Erro número 5. Deixar o carro aquecendo parado por muito tempo. Deixar o carro parado aquecendo parece inofensivo porque foi assim que muita gente aprendeu. A ideia antiga era simples: motor frio precisa esquentar antes de andar. Só que motores modernos não funcionam mais assim. O sistema atual foi projetado para aquecer em movimento leve, com carga mínima e lubrificação ativa. Internamente, quando você deixa o carro parado por vários minutos frio, ocorre algo que pouca gente imagina. O motor injeta mais combustível para manter a marcha lenta. Esse excesso escorre pelas paredes do cilindro, dilui o óleo e reduz drasticamente sua capacidade de lubrificação. Pistões de camisas passam a trabalhar quase secos nos primeiros minutos, exatamente no momento em que o desgaste é mais crítico. Além disso, o óleo demora mais para atingir a temperatura ideal, a combustão fica incompleta e resíduos começam a se formar. As consequências aparecem como borra interna, aumento de consumo, desgaste acelerado e aquele motor cansado muito antes do tempo. A solução correta é simples e comprovada. Ligue o carro, espere cerca de 20 a 30 segundos para estabilizar a pressão do óleo e saia dirigindo com suavidade até atingir a temperatura normal de funcionamento. Erro número 6. Usar combustível de baixa qualidade com frequência. Abastecer sempre no posto mais barato parece inofensivo porque o carro anda normalmente. Não falha na hora, não quebra de imediato. O que o sistema de injeção faz de verdade é pulverizar combustível em padrões extremamente precisos, com pressão alta e tempo controlado por milissegundos. Internamente, combustível de baixa qualidade possui menos aditivos detergentes. Isso permite que resíduos se acumulem nos bicos injetores, válvulas e câmara de combustão. O jato de combustível perde formato ideal, a mistura ar-combustível fica irregular e a queima deixa de ser eficiente. Esse processo é lento e silencioso. O motorista só percebe quando o consumo aumenta, a resposta fica fraca e o motor começa a falhar ocasionalmente. As consequências são limpeza cara de injetores, perda de potência, falhas intermitentes e desgaste precoce do catalisador, que é uma das peças mais caras do carro. A solução não é mistério: priorizar combustível de qualidade e, periodicamente, usar um bom limpador de sistema de injeção. Isso não é frescura, é manutenção preventiva. Erro número 7. Frear sempre em cima da hora. Frear forte no último segundo parece inofensivo porque o carro foi feito para frear. Muita gente acha que só existe desgaste quando a pastilha acaba. O que o sistema de freio faz de verdade é transformar a energia do movimento em calor extremo. Internamente, cada frenagem brusca eleva rapidamente a temperatura dos discos e pastilhas. Esse calor excessivo provoca vitrificação, empeno e microtrincas que não aparecem a olho nu. Com o tempo, o freio perde eficiência, o pedal muda de sensação e o carro passa a frear pior, mesmo com peças novas. As consequências são trocas constantes de pastilhas, discos empenados, vibração no volante e até falhas no sistema braços. Tudo isso custa dinheiro e poderia ser evitado. A solução é mudar o hábito de condução, antecipar frenagens, aliviar o acelerador mais cedo e deixar o freio trabalhar frio e controlado. Motor ajudando a reduzir velocidade é economia pura de peças. Erro número 8. Andar frequentemente com o tanque na reserva. Rodar sempre com pouco combustível parece inofensivo porque o carro continua funcionando. O marcador ainda mostra combustível, então não parece haver risco. O que a bomba de combustível faz de verdade não é apenas empurrar gasolina para o motor. Ela usa o próprio combustível como meio de resfriamento. Internamente, quando o nível está baixo, a bomba fica mais exposta, trabalha mais quente e começa a aspirar impurezas que se acumulam no fundo do tanque. Esse calor excessivo acelera o desgaste do motor elétrico da bomba. As partículas sugadas seguem para o sistema de injeção, prejudicando filtros e injetores.
As consequências aparecem como falhas em subidas, perda de potência, dificuldade na partida e, no pior cenário, bomba queimada. Um reparo que facilmente passa de milhares de reais. A solução é simples e barata: manter o nível de combustível acima de 1/4 do tanque. Esse único hábito pode dobrar a vida útil da bomba. Erro número 9. Ignorar a troca do fluido de freio. Ignorar o fluido de freio parece inofensivo porque ele não some e o pedal continua funcionando por anos. Muita gente nem sabe que esse fluido envelhece. O sistema de freio faz de verdade algo extremamente crítico: transmitir força hidráulica instantânea para parar toneladas de metal em poucos metros. Internamente, o fluido de freio é higroscópico, ou seja, ele absorve umidade do ar o tempo todo, mesmo com o sistema fechado. Com o passar dos anos, essa água acumulada reduz drasticamente o ponto de ebulição do fluido. Em uma frenagem mais forte, o fluido pode ferver, criando bolhas de vapor. Vapor não transmite pressão. O pedal afunda e o carro simplesmente não freia como deveria. Além disso, a umidade causa corrosão interna em cilindros, válvulas e principalmente no módulo do abraços. O motorista não percebe nada até o dia em que precisa frear de verdade. As consequências vão desde pedal borrachudo até falha total do sistema e módulos caríssimos queimados por corrosão interna. A solução é simples, barata e preventiva: trocar o fluido de freio a cada 2 anos, independentemente da quilometragem. Erro número 10. Usar velas baratas ou rodar além do prazo de troca. Rodar com velas gastas parece inofensivo porque o motor continua funcionando. Ele não apaga, não quebra imediatamente. O sistema de ignição faz de verdade algo fundamental: iniciar cada explosão no momento exato e com energia suficiente. Internamente, velas desgastadas exigem mais esforço das bobinas para gerar faísca. A faísca fica fraca, irregular e a combustão se torna incompleta. Isso gera falhas sutis que o motorista muitas vezes confunde com combustível ruim. O combustível não queimado segue para o escapamento, sobrecarregando o catalisador e aumentando drasticamente sua temperatura. Com o tempo, bobinas queimam, sensores enlouquecem e o catalisador começa a derreter por dentro. As consequências são múltiplos reparos caros que poderiam ser evitados com uma manutenção simples. A solução é clara: usar velas da especificação correta, de boa qualidade, e respeitar o intervalo de troca recomendado para o tipo de vela do motor. Erro número 11. Ignorar acúmulo de carbono no motor. Ignorar carbono parece inofensivo porque o problema não aparece de forma brusca. O carro apenas vai ficando mais fraco aos poucos. Motores modernos, especialmente os de injeção direta, não lavam as válvulas com combustível como os antigos. Internamente, vapores de óleo e resíduos da combustão se acumulam nas válvulas de admissão, formando crostas duras que restringem a passagem de ar. O motor passa a respirar mal. A mistura ar-combustível fica desequilibrada, a combustão perde eficiência e o consumo aumenta. O motorista sente perda de potência, marcha lenta e irregular e respostas lentas ao acelerador. As consequências aparecem como falhas constantes, consumo elevado e diagnósticos caros se o problema for ignorado por muito tempo. A solução é realizar limpezas periódicas do sistema de admissão, usar combustível de qualidade e não ignorar sintomas iniciais. Erro número 12. Trocar de marcha com o carro ainda em movimento. Engatar ré ainda rolando ou jogar o câmbio no pé antes de parar parece inofensivo porque acontece rápido e o carro não quebra na hora. O câmbio faz de verdade algo muito preciso: travar conjuntos internos com peças metálicas sob cargas controladas. Internamente, quando você muda de marcha com o carro em movimento, cria impactos violentos em engrenagens, embreagens e no mecanismo de estacionamento. Esses impactos geram microtrincas e desgaste acelerado. Com o tempo, surgem trancos, ruídos e falhas que ninguém associa ao hábito errado. As consequências incluem quebra do mecanismo de estacionamento, desgaste interno do câmbio e reparos caríssimos. A solução é simples e exige apenas disciplina: parar completamente, pausar um segundo e só então mudar a marcha. Erro número 13. Confiar que o sistema de arrefecimento está bom só porque o carro não ferve. Confiar no ponteiro da temperatura parece inofensivo porque ele quase nunca sai do meio. O motorista olha, vê tudo normal e segue a vida. O sistema de arrefecimento, porém, faz de verdade algo extremamente delicado: manter o motor dentro de uma faixa exata de temperatura para evitar dilatação excessiva, perda de lubrificação e falhas estruturais. Internamente, o líquido de arrefecimento envelhece. Com o tempo, ele perde aditivos anticorrosivos e se torna ácido.
Esse fluido ácido começa a atacar silenciosamente componentes de alumínio, mangueiras, radiador e bomba d'água por dentro. Pequenos canais se corroem, sensores passam a ler valores errados e a troca de calor se torna cada vez menos eficiente. O ponteiro continua normal porque o sistema ainda consegue segurar a temperatura, até não conseguir mais. Quando o motorista percebe superaquecimento, o dano já começou. As consequências são empeno de cabeçote, junta queimada, mistura de óleo com água e prejuízos que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais. A solução é preventiva e simples: trocar o líquido de arrefecimento no intervalo correto, usar o produto especificado e inspecionar mangueiras, reservatório e vazamentos regularmente. Erro número 14. Ignorar bateria, aterramentos e cabos elétricos. Ignorar a parte elétrica parece inofensivo porque o carro ainda liga. Muita gente só lembra da bateria quando ela morre. O sistema elétrico faz de verdade algo vital: alimentar sensores, módulos e atuadores com tensão estável e limpa. Internamente, terminais oxidados, cabos frouxos e aterramentos ruins criam quedas de tensão intermitentes. Essas variações confundem a central eletrônica, geram falhas falsas e fazem o carro se comportar de forma imprevisível. Luzes acendem e apagam, câmbio troca errado, motor falha sem motivo aparente. Muitos mecânicos trocam sensores caros quando o problema real está em um simples mau contato. As consequências são diagnósticos errados, dinheiro jogado fora e estresse constante com um carro que sempre tem algo estranho. A solução é simples e barata: revisar terminais da bateria, limpar a oxidação, apertar aterramentos e testar a bateria periodicamente. Um sistema elétrico saudável evita dezenas de problemas invisíveis. Erro número 15. Tratar manutenção preventiva como gasto e não como investimento. Achar que manutenção preventiva é desperdício parece inofensivo porque ninguém gosta de gastar com algo que ainda não quebrou. Esse é o erro final que mata carros antes dos 300 mil quilômetros. Um carro não é um conjunto de peças independentes. É um sistema onde tudo se conecta. Quando você ignora um fluido, ele sobrecarrega outro sistema. Quando ignora um ruído, ele vira quebra. Internamente, pequenos desgastes se acumulam silenciosamente até virar uma falha grande, cara e traumática. A consequência é previsível: o carro começa a dar problema em tudo, perde confiabilidade, vira dor de cabeça e acaba vendido barato ou descartado cedo. A solução é mudar a mentalidade. Manutenção preventiva não é conserto antecipado. É impedir que o problema exista. Todos os carros que passam dos 600, 700 ou 800 mil quilômetros têm algo em comum: donos atentos, disciplinados e informados. Não é sorte. É método. Bônus: ignorar pequenos vazamentos porque ainda não é nada. Ignorar um vazamento pequeno parece inofensivo porque não pinga no chão ou porque é só um suor. Muita gente vê uma mangueira úmida, um resíduo oleoso ou uma gota ocasional e decide adiar. O que poucos entendem é que vazamento nunca é o problema principal. Ele é apenas o sintoma. O sistema do carro funciona de forma totalmente integrada. Óleo, fluido de arrefecimento, fluido de câmbio e direção hidráulica não servem apenas para estar lá. Eles mantêm temperatura, pressão, lubrificação e proteção interna. Internamente, quando o vazamento começa, mesmo pequeno, ele indica que uma vedação perdeu elasticidade, que uma mangueira começou a ressecar ou que uma conexão já não está mais selando corretamente. A partir daí, o desgaste acelera. O fluido começa a baixar lentamente, a pressão cai, o sistema passa a trabalhar fora do ideal e o calor sobe. O motorista quase nunca percebe no painel, porque sensores geralmente avisam tarde demais. As consequências aparecem de forma cruel. Um vazamento pequeno de óleo vira falta de lubrificação. Um suor de arrefecimento vira superaquecimento. Um vazamento discreto de fluido de câmbio vira patinação e quebra. E o pior, o custo explode porque o dano não ficou restrito à mangueira ou vedação. Ele se espalhou para o sistema inteiro. O que poderia ser resolvido com algumas centenas vira milhares ou dezenas de milhares de reais. A solução é simples, mas exige atenção. Qualquer sinal de fluido fora do lugar deve ser investigado imediatamente. Mangueira, retentor e junta são peças baratas quando trocadas cedo. Ignoradas, elas se transformam em prejuízo grande. Vazamento não é algo para observar. É algo para corrigir. Carros que duram muito não são especiais. Eles apenas não foram destruídos aos poucos. Cada hábito que você corrigiu aqui representa milhares de reais economizados e anos extras de vida útil.
Um carro comum, tratado dessa forma, pode rodar centenas de milhares de quilômetros com motor, câmbio e sistemas originais, entregando confiabilidade e tranquilidade que poucos experimentam. E agora você faz parte desse grupo que sabe. Se esse conteúdo abriu seus olhos e te ajudou a enxergar o carro de forma diferente, se inscreve no canal agora. Aqui você aprende o que realmente faz um carro durar, sem mito, sem achismo e sem gastar dinheiro à toa. Ativa o sino, porque os próximos vídeos revelam erros silenciosos que estão destruindo motores bons todos os dias. E quanto antes você corrigir, mais dinheiro, tempo e dor de cabeça você economiza.